E a gente vai começando e devem chegar, eu acho, umas 2 pessoas, eu acredito, né? Pelo menos me avisaram que iam tentar, mas, enfim, a gente nunca sabe como é que tá as coisas. E também ontem teve um apagão no Brasil, você Ah, acompanhou? eu li essa história, isso aí está muito estranho, né? O ministro de É, Minas e Energias também levantou uma hipótese de sabotagem, né? é, ontem eu não senti nada aqui no Rio, pelo menos onde eu estava ontem. Enfim, eu estava aqui, eu fui em Botafogo na parte da manhã ontem, Rio não senti nada, mas depois que eu entrei na internet às 11 da manhã que eu descobri que foi meio Que não caótico. tinha nada. Aí no Rio de Janeiro, você também houve o apagão? Vocês perderam a luz? Não, na capital não. Eu sei que parece que no interior teve algumas cidades que sofreram algum abalo, mas Hum. aqui não. São Paulo, no Sudeste, que teve o metrô parado, teve, mas não foi um apagão total aqui no Sudeste, foi muito situacional, né? Muito Hum. pontual, e locais que consomem muita energia. Agora, parece que Norte e Nordeste que teve Que foi apagão. menos Roraima, que Roraima tem é uma outra linha, que não é a linha comum. Aí o Exatamente. pessoal estava malhando a Janja, porque a Janja botou no Twitter. A Eletrobras foi privatizada ano passado, né? Um ponto de Hum, interrogação. Mas estão malhando o Judas, dizendo que ela não tem que se meter em política, que ela tem uma boca grande demais. Estão metendo pau nela. Coisa eu, horrorosa. pe- eu peguei a discussão até por alto, porque foi ontem, como eu disse, eu só descobri o apagão foi 8h30 da manhã, e eu só fiquei sabendo quase na hora do almoço. Foi o momento que eu Foram consegui. 6 horas de É, apagão. Muito aqui no, tempo. aqui no Rio não chegou a ter nada, como eu disse, né? Eu acho até que foi até bom eu não saber, porque eu tinha uma agenda meio complicada ontem de manhã, tinha que ir em 3 lugares praticamente, e se eu soubesse que estava tendo apagão, eu ia ficar com receio de Apavorado. ir. É, Com exato. muito receio de ir. E estava tudo normal, pelo menos aqui no Rio. Agora, outros estados eu sei que foram bem caóticos, assim, A sobretudo o Bahia Nordeste. foi um caos. As São cidades Paulo mesmo foi nordestinas meio todas, complicado, né? São norte, Paulo perdeu o metrô e o Minas trem. Gerais também, Foi uma São situação meio. Paulo, Curitiba diz que ficou um caos, completamente caótico. Santa Né, Catarina, Rio Grande do Sul. foi bem complexo ontem o que teve até, né? E, Ah, que enfim, sorte que o Rio de Janeiro não foi tão atingido, né? exatamente. Bom, vamos começar, né? Vamos lá, Deixa senão a gente vai passar tudo o tempo todo batendo papo. E eu já gosto de conversar. bom, deixa eu compartilhar aqui a telinha. Acho que está indo. Ah, pronto. É que demora a se compartilhar e as coisas do Brinco estão um pouquinho não na ordem rápida para serem. Eu queria só mostrar uma coisa antes, já que a gente está falando de inteligência artificial, queria só mostrar isso aqui. Está aparecendo, acho que já está carregando, são algumas fotos, são de uma inteligência artificial de 2019 que conversava e interagia com alguns espectadores via chat, né? As Via fax? pessoas. Hum? Fax, que você falou? Não, não, o nomezinho está em cima dessa IA, né? Essa Zenvia, né? Que A é, Zenvia, tá. é ali em cima num canto, né? Ela era um programa de computador, na verdade está sendo atualizado até, que conversava e interagia com as pessoas, conversando via digitação, via troca de mensagens Uhum. e fazia arte com essas conversas. Então, essas pessoas que estão aparecendo aqui, não é só uma não, tem várias, né? São pessoas que interagiram com ela e ela foi montando esse contexto, essa espécie de colagem conforme as Uhum. conversas que iam tendo. Eu gostei disso, achei interessante. É, Original, pelo menos, né? é.
São colagens digitais, né? Com fotografias, ela solicitava poder tirar uma foto também da pessoa, né? E conforme a conversa que ia tendo com cada pessoa, ela ia montando essas colagens, né? Essas montagens, assim. Então, as fotos, enfim, que aparecem, os posts, né? As partes, são de pessoas que interagiram com essa IA e, e todo esse conjunto de objetos, de imagens que circulam, até o próprio fundo, ou até as cores utilizadas, até mesmo os filtros também, tem uma relação com, enfim, com o que foi discutido nessa conversa, e era algo que, digamos, caminhava em direções bem díspares, né? Não tem uma direção única. E ela coletava isso a partir de, enfim, bancos de dados, essas coisas todas, e fazia uma espécie de mosaico, né? Conforme as conversas de cada Eu um. imagino assim, que essa máscara que aparece é a IA. E o resto são os assuntos que as pessoas falam. Será? Repete, né, em alguns casos, né, em outros não. É difícil saber a associação que ela fez para, enfim, para Para chegar nessas chegar a essa. representações, né? As escolhas, enfim. Mas a inspiração, a gente poderia dizer que vem da conversa, Uhum. né, dessa troca de palavras que ocorreu entre as pessoas e o chat, né? Era tudo via conversa e digitação, né? Hoje em dia a gente tem chat em tudo, né? De banco, atendente de, como eu posso dizer, até atendente no WhatsApp. Então, o WhatsApp empresarial, você pode configurar umas opções de bot já, de robô, né? Que chama robot, mas a abreviação bot também. E essa inteligência aqui em 2019, né? Bem antes já desse boom que a gente está tendo agora, né? E ela faz isso agora, essas sobreposições, essas escolhas, por que algo é colorido, por que não é, por que posicionar em determinado formato, enfim, esses critérios assim bem, talvez mais específicos, por que tem esse gato aqui, enfim, porque esse gato é, por exemplo, como eu posso dizer, meio múltiplo, né? Esses critérios todos que fica a critério da IA, né? Conforme, enfim, Mas tem alguns inspiração. elementos que são repetidos. Aquele coração é repetido, o leão é repetido, Sim, os sim. pássaros, né? Ela pesquisa a partir de uma fonte de dados específica, né? Uhum. E ela ia também aprendendo, ela ia se desenvolvendo, né? À medida que ela ainda está nativa esse trabalho aqui, mas ele ficou é uma IA que a gente fala até aprendizado de máquina, né? Que ela ia aprendendo, ia desenvolvendo isso, ia, como eu posso dizer, evoluindo. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas vai se sofisticando um pouquinho, né? Ela ia Agora, aprendendo. é interessante que aquele nome Zenvia é o nome Hum, dela. é, Então, ela assina o documento, né? Ela põe uma assinatura digital ali. Zenvia é ela que produziu essa obra. parecia até uma setinha ali, né? Apontando para É. a produção, né? E sempre na mesma posição, né? É, exatamente. Ou seja, ela gera uma identidade, ela tem uma identidade própria. Ela É, pode não ter uma consciência plena, mas tem uma identidade que ela constrói e põe o nome. Eu sou a Zênvia. ela. E era uma coisa. E é, né? Ainda está ativa, não sei como é que ela está. Está aberta ainda, alguma coisa assim, mas ela existe ainda. Era um chat de internet, praticamente, né? Ela vai colando as coisas, vai se modificando e vai conversando, interagindo, né? São trabalhos feitos a partir de interações entre, enfim, espectador e obra, né? Agora, Uhum. aqui a gente não sabe muito bem se a obra é a própria IA, enfim, o resultado final é a obra, quem é a autoria, essas coisas todas, né? Mas
é algo bem interessante de se pensar. Porque isso aqui é fruto de uma conversa, né? E aquela coisa, uma conversa predispõe um interlocutor, pressupõe, enfim, algum debatedor, alguma troca entre dois polos, às vezes mais, né? Mas mediante uma conversa que acontece, foi gerada uma terceira coisa, que são essas obras aqui, né? A partir de Você uma... disse na aula passada, né, mostrou alguns trabalhos de IAs que eram generalistas, então ela botavam fauna, flora, não sabiam definir bem o que estavam vendo. Mas esta aqui não tem palavras, mas tem uma definição dos objetos e são coerentes entre si. Mesmo que sejam surrealistas, o abacaxi sai um elefante, um homem, uma mulher, não tem importância. Você vê, há uma leitura daquilo que ela faz, né? Sim, sim, tem uma curadoria, né? Tem uma É. escolha que ela faz. Ela, a partir da direção que a conversa toma, né? Ou de algo que ela... A partir de uma interação. Eu acho até interessante essa palavra interação, daqui a pouco ela vai voltar em outro momento aqui de hoje, mas é aquela coisa, uma interação não necessariamente precisa ser profunda, ou até mesmo definir o que é uma interação profunda, superficial é meio complicada, né? Isso pelo menos em escala humana, mas ou até mesmo uma interação do ponto de vista se é positiva, negativa, como é que é essa relação, digamos, mais afetiva de uma interação, né? Enfim, uma interação pode ser boa para uma pessoa e péssima para outra também, né? Não necessariamente precisa ser positiva para todo mundo, né? Se a gente pensar em, talvez, digamos assim, interações até um pouco mais grupais, né? Digamos, multidões, enfim, até mesmo espaços que a gente comporta e troca experiências com os outros, né? Então, interações são múltiplas e até mesmo imprevisíveis, né? São potentes, claro, podem gerar uma série de outras coisas, mas ao mesmo tempo tem um grau de imprevisibilidade bem grande, né? E isso aqui é um pouco uma relação de mexer com essa imprevisibilidade também, né? De como uma máquina, né, a gente está vendo um computador, uma inteligência artificial, ela tenta lidar com mecanismos aleatórios. É uma conversa, para onde vai essa conversa? Qual o caminho que a conversa toma, né? Cada interlocução é uma conversa diferente, então acaba surgindo uma produção bem múltipla nisso aqui. Tem uma coisa que é bem legal, eu estava pensando em colocar isso para debate em algum momento, mas enfim. Mas tem uma diferença que eu acho bem legal, que a gente trabalha muito em arte contemporânea, que é, de um lado, colocar o que é reprodução e, de outro, o que é repetição. Reprodução é fazer mais do mesmo, por exemplo, quase que uma linha de montagem, né? Como se faz praticamente o mesmo objeto, uma cadeira e uma linha de montagem, ou, digamos assim, um carro, né? Uma linha de montagem. Enquanto que repetição é um pouco aquela linha de seguir, basta ser semelhante para ser diferente. Por exemplo, uma mesma peça de teatro, cada apresentação é diferente. Cada, digamos, interação com uma obra é uma repetição, ou seja, é um contato com a obra, mas às vezes o resultado é diferente. Então, quando a gente fala de repetição, a gente até fala o título de Deleuze, né, do livro dele, que é até a tese do doutorado, Diferença e Repetição, a gente salienta como uma coisa é repetição e outra é reprodução. A reprodução é quase que algo mais mecânico, né? Algo que é feito como uma linha de produção. Agora, a repetição não. A repetição gera diferença. Por exemplo, você vai fazer 10 cópias de uma gravura. Aí é reprodução, Sim, porque você não pode modificar mais a gravura.
Você pode tentar fazer serigrafia, né, que é uma... Sim, é claro, Tipo, você vai botar várias telas, pode mudar as cores e tal. você pode brincar com Mas isso aí. o desenho, o traço, isso não pode ser modificado. Isso seria talvez uma reprodução, né? E uma. A outra. Deu um branco. Qual é a outra palavra? Produção Reprodução e e repetição. reprodução. Reprodução e repetição, né? A repetição, desculpe. A repetição, como você deu o exemplo do teatro, me parece bastante boa. É sempre a mesma peça, mas cada dia é diferente. Porque tem o É, público que interage, tem o dia que o ator está mais cansado ou está mais bem disposto, ou que o elenco está mais alegre ou mais triste, ou porque está chovendo, ou porque está frio, ou porque tem mais pessoas no teatro ou menos pessoas. Então, existem fatores intervenientes, né? exatamente. Isso é o que a gente chama muito de repetição, e por isso a gente associa um pouco a palavra repetição à palavra diferença, né? Repetir algo Repetição também e diferença. é, Eu não isso sei se é um trabalho do Deleuze, que é a repetição e diferença, é a tese ou de do doutorado Lacan. dele. Ele tem uma tese de doutorado dele sobre isso, a Gambey também tem, Uhum. diversos pensadores, até mesmo É. artistas, tentaram discutir isso. O Andy, a galera da pop art, pensou nisso de forma assim mais empírica na arte, né? Pensando como isso pode ser, por exemplo, uma tirinha de jornal, algo reproduzido em massa, ao mesmo tempo pode ser também subjetivizado na interação do leitor, né? Tem esse lado também que pode tensionar os dois. É isso que um pouco a pop art faz, pensando... A fotografia faz um pouco disso também, pensando que uma imagem ela pode ser reproduzida ao infinito, né? E uma relação com técnica, essa ideia de reprodução e repetição, né? A técnica, por exemplo, de espalhar uma imagem via internet é uma reprodução, mas também ao mesmo tempo pode ser abordada como uma repetição. Então, esses dois eixos, né, são um pouco, como eu posso dizer, um pouco circunstanciais também se a gente olhar por algumas perspectivas, né? Às vezes uma reprodução e repetição não são polos, são sobreposições, são as duas coisas ao mesmo tempo, Hum. né? São simultâneas também. A pop art que tentou mexer nisso aí um pouquinho, né? Digamos, colocou como sobreposição as duas coisas. Isso do ponto de vista. Eu estava até vendo, já que a gente está falando de inteligência artificial, é que eu não sei como, não saberia muito bem como trabalhar com isso aqui, por causa mais do suporte online. Mas tem umas inteligências artificiais agora que estão fazendo, digamos assim, que cantores cantem outras músicas. É muito curioso. Tem muito no YouTube isso agora. Por exemplo, eu vi uma do Fred Mercury, do Queen, né, cantando, por exemplo, músicas dos Beatles. Isso nunca Dos ocorreu no Beatles, mercado. É, mas com a própria voz dele ou... com a própria voz. A IA copia a voz e canta a música. A IA faz esse disfarce de transformar, de pegar tipo a música original, vamos supor, dos Beatles, e cantar ela como se fosse o Fred Mercury. Eu escutei algumas coisas assim nas últimas semanas e me surpreendeu bastante, até. Isso me faz lembrar aquela discussão que estava havendo sobre o vídeo da Elis Regina com a Maria Rita na Sim, caminhonete sim. Volkswagen. Você pode Isso, reproduzir, ressuscitar os mortos e dar vida a eles, criando uma ilusão. E isso me faz remeter também à greve, não só dos roteiristas, mas dos artistas de Hollywood, sim, porque o Hollywood quer que os artistas assinem um contrato permitindo o uso da imagem.
Aí, depois que o artista faz um ou dois filmes, ele é dispensado e Hum. Hollywood usa a imagem com a IA fazendo novos filmes. Então, a pessoa vende a imagem dele. Olha que coisa terrível. É pela eternidade, né? É. E os artistas Isso não queriam, então fizeram greve. A greve foi, acho que ainda está rolando. Porque, rolando é ainda. claro, como é que você vai permitir o uso para a eternidade da sua imagem? Você vai morrer de fome, porque a IA vai Prevendo, fazer os filmes, vai ganhar muito dinheiro e você vai ser alijado do processo. É exato. descartável. Agora, recentemente, até o filho da Rita Lee, que faleceu agora há alguns meses, né? Ele fez uma música, colocou a mãe para cantar, né? Agora, recentemente, algumas semanas até. Ele fez isso, é? É, não fez comercialmente, fez algo experimental ali, pegou uma IA e colocou para que emula a voz da mãe. Essas experiências com som já estão ocorrendo já tem alguns anos. Já. É porque veio o comercial da Elis Regina agora e deu uma certa, como é que se diz, trouxe a discussão para outro nível, né? Um nível Uhum. mais de praça pública para todo mundo conhecer, né? Mas já está ocorrendo já há uns 3 anos, essas experimentações assim. Só que, como eu disse, eu não sei como trazer aqui muito isso, porque teria que ser pessoalmente, algo que mexe mais com arte sonora. Eu sempre brinquei que a arte sonora é um ramo da arte, né, que ela é muito tecnológica. Ela é a que mais, digamos assim, está negociando com critérios, digamos assim, muito mais de tecnologia, computação, etc., né? Então, já está ocorrendo muitas coisas lá já há um tempinho. Só que explodiu com a Elis Regina, né? Sobretudo com o comercial. Mas... E, recentemente, Hollywood também... O problema da greve de Hollywood começou porque os grandes estúdios, sobretudo até a Disney, ela estava fazendo isso aí que você disse, enfim, de pegar a imagem das pessoas e ficar pela eternidade de figurantes dos filmes, né? E estava escalando já para atingir, digamos assim, o primeiro time, né? Os atores mais conhecidos e etc., né? Sem contar que já há uma discussão também, eu estava vendo essa semana aí, tem vários influencers, né? Que a gente fala, essa questão. Todas essas pessoas que, enfim, eu acho até que são tudo celebridades, mas que agora já são feitas por IA, principalmente pessoas sem cérebro algum, digamos assim. Eu vou até aproveitar e mudar para o slide para falar uma coisa sobre isso aqui, né? Deixa eu só mostrar. Eu vou quebrar a ordem, como sempre, né? Para Ciborgue. mim Ah, também. você falou do manifesto do ciborgue, né? É, eu vou. Eu queria mostrar uma coisa que está um pouco mais adiante, até. Porque já que eu estou falando de celebridade, eu queria mostrar isso aqui. Eu vou começar por esse azul, que é melhor, mas eu queria mostrar isso, né? A celebridade é um ciborgue definitivo. Existe como um ator das conexões técnicos sociais preso a um sistema de produção, reprodução e distribuição. A celebridade consiste numa série de momentos perfeitos aprimorados por maquiagem, iluminação e vídeo que é expandida para nos tomar espaço e tempo enquanto consumidores. Em outras palavras, a gente pode, a partir do princípio de celebridade, que é algo, digamos, atemporal, que a gente sabe que as celebridades, sobretudo hollywoodianas, mas existem outras no mundo, e até, digamos, do ponto de vista mais seculares, né, do ponto de vista histórico mesmo, mas elas amarram uma série de coisas, por exemplo, de técnicas, né, de tecnologias também. Né? A celebridade consiste em uma série de momentos perfeitos. Hollywood já fazia isso antes do Instagram. Maquiagem, iluminação, vídeo, enfim, tem que pensar no século XIX, a fotografia, as revistas de moda e outras coisas. Ou seja, havia toda uma produção técnica para gerar esses seres. Né? E por que a gente está falando de
como eu posso dizer, celebridades, né? A gente vai chegar, sobretudo por causa de pensar como o ciborgue não é necessariamente algo que a gente pensa só sendo cibernético, mas com acoplamentos. E acoplamentos têm uma relação com técnica, com coisas que a gente acopla ao corpo. E aqui a gente vai ver que esses acoplamentos são materiais e imateriais, mas que variam conforme a tecnologia que temos. Por exemplo, hoje em dia temos o Instagram para virarmos todos sub-celebridades, né? Mas são acoplamentos que a gente vai realizando. Técnicas que permitem a gente se auto-vender. Ainda não respondeu. De alguma maneira ou de outra. Mas eu vou botar lá embaixo, né? Sim, ele perguntou se já está. Para estar tudo certinho. Aí eu disse, Ao voltar isso aqui, daqui a pouco ele manda. bom, aqui a gente está falando que é um ciborgue, né? É aquele que incorpora componentes externos ao seu corpo para melhorar a sua condição de vida. É o conceito mais simples que tem, né? Isso é o que mais fazemos, isso mesmo antes de pensar a tecnologia de ponta do século XX. Ciborgue é algo, enfim, mistura, entre aspas, natural e artificial. Claro, que com o avanço da tecnologia, esse artificial vai ganhar novos desdobramentos. Mas Você viu aquela série Star Trek? a Oi, clássica... Sandra, tudo bem? Sim? Aquela série Star Trek tem uma das séries em que tem uns ciborgues, que tem um nome, agora eu esqueci o nome desses ciborgues, mas que são seres humanos que foram assimilados. Eles utilizam a expressão assimilados pela IA. Então, a IA vai e assimila, e essas pessoas passam a ter componentes externos no corpo de máquinas. E aí elas não têm mais pensamento individual, elas pensam como colmeia. A Olha, IA coordena e controla todos os ciborgues, eles pensam igual, eles escutam as vozes na cabeça deles, que são as várias vozes de comando. E eles pensam só como colmeia. isso ocorre hoje em dia, e tem uma semelhança com quando algo viraliza em alguma rede social, que É, acaba sendo tendo um algo pensamento de colmeia, né? é, acaba sendo, por exemplo, é a viralização que a gente fala, né? Hoje em dia, quando algo viraliza na internet, quase que por enxame se espalha, né? E, enfim, é como se a gente acoplasse o celular e recebesse um pouco dessa informação, né? A gente vai até ver, eu estou avançando aqui só para dar algumas partes mais históricas. Por exemplo, em 1970, esses dois personagens aqui designa, né, o homem ampliado, né? Referem-se a astronautas com um exoesqueleto que melhora a permanência no espaço, né? As características dos ciborgues que ficaram até os dias atuais: homem mais máquina, vírgula, natural mais cultura e autorregulação. A gente está falando de uma discussão sobre tecnologia, ciborgue, ou autoinvenção dos limites do humano, que é bem anterior ao que a gente imagina, né? A gente está falando aqui anos 70, mas até tem bastante coisa anterior. Não preciso dizer que, por exemplo, Frankenstein, o livro, né, talvez seja o cume, né, de uma discussão ali do século XIX sobre os limites do que é vivo, do que é morto, do que pode ser montado, do que pode ser programado, pode ser ressuscitado, né, de outras possibilidades. Mas o que a gente está vendo aqui, mais ou menos, é que a gente trabalha com uma ideia de, enfim, homem ampliado ou humanidade, enfim. Por isso que eu coloquei o título de hoje um pouco como os limites do que é humano. A gente até usa a palavra inumano para discutir algumas coisas. Essa discussão que vem até dos anos 70, né, de transhumanismo, o que é humano, mais recentemente
A gente até tem mexido nessa hierarquia de tirar o homem do topo de tudo, a gente vê até pelas problemáticas ambientais que isso tem se modificado um pouco. Temos utilizado até o conceito de, enfim, família multiespécie. Acho bem legal, tem uma amiga veterinária que fala bastante disso até, que é, enfim, como uma família não necessariamente precisa ser padrão, enfim, primeiro, não padrão patriarcal somente, né, mas, enfim, não só o padrão também de uma regulação por uma leitura de gênero específica, enfim, homem e mulher, mas também pensar a família sobre outros conceitos até multiespécies, enfim, de incluir até animais. Não é à toa que a dona Haraway escreve o Manifesto Ciborgue e vai escrever posteriormente sobre animais. Ela tem um livro falando dos cachorrinhos dela, é bem legal isso também. Ela fala, porque ela vai discutir uma coisa que é bem interessante, porque a própria ideia de família já é um acoplamento. Ela vai discutir o que é acoplamento, em primeiro lugar, né? Acoplamento é, em outras palavras, algo que você junta ao seu corpo. Pode ser algo técnico, mas ela também discute outras coisas que são colocadas junto da gente e também são criadas mediante uma técnica. Por exemplo, a própria família. A família vem do conceito técnico, tanto que vendem essa ideia de família cristã, etc., até agora, né? Ela vai discutir o que a gente tem como acoplamento, ou melhor, trazer em primeiro plano que esses acoplamentos que a gente tem não são totalmente naturais. Tem uma certa parcela ali de construção nisso tudo. Enfim, interessante trazer porque vai dar uma discussão de gênero, de acoplamento. Aqui é um pouco o nome do livro, né? Manifesto Ciborgue, Ciência e Tecnologia e Socialismo Feminista em século XX, né? Em 85, ciborgues igual redes híbridas que nos englobam. Né? Ciborgues acabam com a dualidade. O ciborgue é o resultado de um certo hibridismo. De É um claro certo o quê que que eu não percebi, não entendi? hibridismo, Ah, tá. Hibridismo, tá. porque é meio uma coisa, meio outra. Né? A imagem mais clássica que a gente tem vem do cinema, o ciborgue como algo, digamos assim, humano, no sentido de ter uma certa carnalidade, mas também ter uma parte, digamos assim, mecânica e tecnológica. Meio homem, meio máquina, em outras palavras. Né? Ou seja, é uma dualidade, enfim, de certa maneira até representada com uma certa, uma pouco de simplificação, talvez, em algumas imagens do cinema, mas quando a gente começa a ver na prática, a gente está totalmente afundado em coisas artificiais e naturais. Eu acho que lá naquele primeiro encontro que eu fiz aberto para todo mundo, eu até falei que essa ideia de, quando a gente discute inteligência artificial, esse artificial é um problema e vai remeter a outros e se perguntar o que é natural e o que é artificial. Enfim, quando a gente entra nessa seara problemática aqui, a gente já vai cair em outras coisas que estão já desde os anos 50, 60, sendo discutidas em outras vertentes. Deixa eu só mostrar isso aqui. Por exemplo, eu estou indivíduo, né? Adoro quebrar ordem, né? Mas, enfim, dados curiosos sobre ciborgue. Primeiro ciborgue, final dos anos 50. Um rato de laboratório colocaram uma bomba osmótica que injetava substâncias químicas capazes de mudar seus padrões fisiológicos. Olha a foto do ratinho ali. Ele tinha uma espécie de injeção que mudava através, enfim, de uma injeção artificial, né? É bom você usando essa frase com certo sarcasmo também, né? Ou seja, colocava-se uma injeção e essa injeção mudava o que era o ratinho. O que é natural e o que é artificial aí? Já começa a ser balançado. No dia 8 de outubro de 58, o cirurgião cardíaco sueco Aki Stenck, não sei como se pronuncia sueco, né? Implantou pela primeira vez um marca-passo. Então, aqui a gente já começa a ver que nos anos 50
A gente poderia até fazer uma certa forçação e pensar que essa relação aqui, entre natural e artificial, né, ela pode ser mais antiga, se a gente pensar em outras coisas que foram feitas para, entre aspas, melhorar o corpo humano. Por isso que a gente está mais ou menos aqui, eu estou indo e voltando, né, mas eu nunca consigo ficar no espaço certo, né? Mas por isso que a gente está chegando aqui numa discussão o que é ciborgue, o que é o ciborgue. É aquele que incorpora componentes externos ao seu corpo para melhorar sua condição de vida. Em outras palavras, todos em alguma medida são ciborgues, por essa linha de pensamento. Vacinas, alimentos, coisas tecnológicas que podem ficar dentro ou fora do corpo. Aqui eu não estou querendo discutir o que é dentro e fora, é uma discussão específica que tem na filosofia e na arte, né? Mas um marca-passo, um relógio, um celular. A gente vai até ver que daqui a pouco vai ter uma filósofa mais contemporânea que vai trabalhar com a ideia de farmacopornografia, porque ela vai... esse título eu sei que é uma tradução, mas é uma derivação que vai mais ou menos falar, enfim, o quanto nós usamos de fármaco para formarmos nós mesmos. E ela não está criticando no sentido, digamos assim, negativo, mas, digamos, mais existencial e aberto. Por exemplo, desde a aspirina, desde outros remédios de uso, digamos, assíduo, né, que temos que usar para viver. E aqui ela não está sendo pejorativa e criticando, falando como algo negativo, mas como algo que acontece, né? Desde, digamos assim, enfim, aquele remédio para dor de cabeça que a gente toma, ou outros medicamentos, ou outras coisas que vamos incorporando. Em outras palavras, ao injetar, por exemplo, uma pílula qualquer, a gente está injetando uma técnica no nosso corpo. Estamos colocando componentes de invenção dos nossos corpos. Ela escreve, eu estou falando aqui do Paul Preciado, né, o da Beatriz, que mudou de gênero e agora é Paul, né? É até interessante, porque boa parte do trabalho dele agora, né, nasce de uma discussão, estudar como é que foi, digamos assim, os primeiros impactos da pílula anticoncepcional. É bem legal o trabalho, porque ela vai estudar como, enfim, a pílula cria liberdade, precisa ter uma liberdade maior, do ponto de vista corporal mesmo. E, claro, vai chegar isso até as discussões mais atuais de discussão de gênero, por exemplo, as pessoas que tomam hormônios para mudar de E gênero. uma pessoa, um trans que faz uma cirurgia, ou de implante, ou para retirada do sexo, essa pessoa também é tipo um ciborgue que está acrescentando ou tirando coisas do corpo? Sim, na verdade, uma pessoa que coloca um marca-passo já segundo essas linhas de Já pensamento. também já virou um ciborgue. Um marca-passo, um transplante, enfim, qualquer uso de alguma técnica Que já coloca. modifique, né, a fisiologia humana. É, não só a fisiologia, mas também aqui se incorpora outros critérios até de ordem estética. Por Uhum. exemplo, o uso de uma roupa, o uso de determinados adereços, também tem uma relação. Tem gente que trabalha com isso, é muito legal que essa discussão cai na moda, né? Por exemplo, você tem roupas de ir em determinados locais. Então, você se produz conforme mecanismos que você vai acoplando ao seu corpo. Pode ser uma roupa, né? Aquilo que incorpora, é o mesmo conceito que aparece aqui, né? Que é o ciborgue, aquele que incorpora componentes externos ao seu corpo. Pode ser uma roupa, pode ser um corte, pode ser uma técnica, pode ser até algo que a gente não perceba muito bem por ter um componente muito forte de imaterialidade, né? Mas é algo que está ali, né? Por exemplo, o impacto do Instagram, né? Tem muita gente discutindo isso agora, né? O Instagram é o quê? Você coloca seu corpo lá, você pode usar profissionalmente, pode usar de diversas maneiras, né?
mas é algo que a gente está vendo que dá uma certa forma diferente de você perceber o outro. É como se você incorporasse uma reprodução de si, um duplo de si, que fala no Instagram, né? Isso, claro, nas artes vai ser uma coisa muito forte, né? Enfim, ciborgue igual pessoa com... Aqui é o terceiro pontinho, né? Aqui é 1995. Ciborgue, pessoa com órgão, membro ou suprimento artificial barra imunizada barra drogada. Psicofarmacologia. Esse drogada aqui não é no sentido de droga como algo, enfim, pejorativo e negativo, mas é no sentido dos fármacos que a gente usa. Enfim, tem essa divisão aqui, taxonômica. Pode ser restauradora, normalizadora, reconfiguradora ou melhoradora. Enfim, aqui está falando desde a aspirina que a gente toma, os complexos de vitamina, enfim, no sentido mais amplo. Na verdade, ela chama atenção, essa discussão dos anos 90, digamos assim, de como nós já somos ciborgues e não, às vezes, percebemos. Isso aqui pode cair uma discussão também, quando a gente pensa nas trocas e interações que a gente tem. Isso vai dar até uma linha de pesquisa bem legal chamada Antropologia do Ciborgue. Uma linha de estudo hoje enorme de pessoas que estão pesquisando isso, né? Antropologia do ciborgue. Se o ciborgue é praticamente todos nós, então que tipo de interações são essas? Por exemplo, você vai num jantar, você pode pensar que determinadas formas de fazer alimentos já são, enfim, certos usos artificiais que já é, digamos, um acoplamento ao seu corpo. E são acoplamentos múltiplos, porque você pode sair para jantar, ao mesmo tempo que tem alimentação, tem uma questão estética do lugar, do ambiente, são coisas que atravessam, são técnicas que se misturam. O interessante do ciborgue é porque é como se assumisse que a gente tem uma visão híbrida entre natural e artificial, que é bem mais profunda do que a gente geralmente imagina. A gente sempre separa o natural e o artificial de forma lado A, lado B. E é uma relação meio híbrida dos dois. São mais complexas do que a gente pode pensar, né? E, claro, para trazer um pouco o tema para a inteligência artificial, é aquilo que eu tenho mais ou menos tentado apresentar, como a inteligência artificial é uma espécie de emulação de uma inteligência natural. Não tem como a gente falar só de inteligência artificial sem pensar, entre aspas, o que é uma inteligência natural. Ou até mesmo nas linhas para onde essas coisas vão. Eu até brinquei em alguns encontros que hoje há uma discussão enorme de como a inteligência artificial já forma a inteligência natural. Se der para a gente separar ainda em blocos. Por exemplo, muito do que a gente consome já é entregue via bots, via inteligência artificial, que nos vende produtos, nos entrega uma série de coisas. Então, é uma coisa meio híbrida. A gente não sabe se a gente faz a inteligência artificial, se ela está fazendo a gente, por exemplo, as sugestões que a gente recebe. E isso está um pouco até naquilo que eu falei agora há pouco, que já existem influencers que são todos feitos. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que estão lá no Instagram vendendo produtos que não servem para nada, que são inúteis, são fake news, um monte de coisa. Mas existe uma pessoa ali, digamos assim, de carne e osso. Porém, agora, não precisa ter carne e osso. Já tem vários influencers que são totalmente digitais. Então, e até alguns países estão discutindo regulamentações disso, né? Como saber se aquilo é digital, se é virtual, sei lá, o que é aquilo. É bem complexo a gente dizer, né? Isso aqui é uma discussão que teve em 97, aqui está falando dos anos 90, né?
Você é um ciborgue. Você tem um manifesto que tem esse cara, Hari Kunzu, né, em 97. Informação, você recebe informação, você, feedback, você dá um retorno, né? E a partir disso você se auto-inventa. A capacidade que a gente tem de auto-invenção vai ser, claro, mediada por questões sociais, econômicas, enfim, e outras coisas, mas a partir do momento que você tem informação em uma sociedade que está hoje talvez com excesso de informação, tanto que a maioria são falsas, mas a informação permite que a gente se auto, digamos, invente. A gente pode, talvez, mediante cada vez mais informação, se auto-inventar mais. Quando a gente está falando de auto-invenção, encaixaria nesse termo aí pensar em um ciborgue, em um objeto, um ser que se auto-inventa com algo que é artificial, com algo que é no sentido de técnica. E, claro, pode ser atribuído à tecnologia em certa medida. Técnica e tecnologia são quase uma derivação. Não são a mesma coisa, mas são muito próximas etimologicamente. Mas quando a gente pensa, por exemplo, as invenções que nós fazemos em nós mesmos, e não necessariamente, como eu disse, ser algo Já mandou um pix, alguma coisa? pode ser algo do ponto de vista, digamos, imaterial, uma ideia, uma nova capacidade de, enfim, ver o mundo, sentir o mundo. Isso até brinco isso, que agora a gente tem vários questão da autoajuda, no sentido quase de um nicho do mercado, né, que todo mundo fala reconfigure seu mindset, né, ou seja, suas mentalidades. Isso aí também é um modelo que acaba internalizando, subjetivizando. É mais como se fosse uma engrenagem que a pessoa pega e encaixa dentro de si e vira uma outra possibilidade de si, né? É até curioso, né? Porque os maiores bordões que a gente tem hoje em dia é faça a melhor versão de si, eu vou te ajudar, enfim, a encontrar a melhor versão de si. O que essa galera está vendendo? Ou seja, o próprio marketing hoje em dia já tem uma estratégia da gente vender, incorporar coisas em nós mesmos que podemos, né, possamos, na verdade, nos auto-inventar. É um princípio. Quando a gente fala do ciborgue, a gente sempre pensa aqui numa discussão, claro, muito tecnológica, né, e também não pode ser tirado respeito, né, mas tem uma relação que pode ser também mental, né? Isso aqui é uma coisa talvez até mais tecnológica, né? A eletricidade no corpo humano. Cláudia Mitchell, a mulher biônica, né? Na China antiga foi descoberto que o corpo humano é movido a eletricidade. Um braço biônico segue o seguinte esquema: pensa no movimento, impulsos elétricos vão até as células residuais do braço, são interpretados pelos eletrodos e a prótese realiza o movimento. Cláudia Mitchell, o primeiro humano com braço biônico movido pelo pensamento. Aqui, aí, talvez seja uma imagem mais clara, né, dessa fusão homem-máquina, porque é uma prótese, digamos assim, que ganha movimento pela troca, né, pelo contato. Mas a gente não pode descartar que há possibilidade de trocas infinitas, né? Aqui é uma troca, enfim, por impulsos elétricos. Mas, se a gente pegar a palavra troca, a gente pode mudar pela palavra interação. Lá no início eu falei que interação é algo que regulamentava aquela, digamos, experiência de uma IA conversar com você e depois ela criar um trabalho em cima daquilo. E até por isso que a gente está com um ramo de estudo atualmente chamado antropologia do ciborgue. Enfim, o que é essa cultura em volta do ciborgue? Né? Só que esses ciborgues são nós mesmos. Né? A gente chegou num nível de pensar, hoje em dia, de criar nós mesmos, que nós todos já somos considerados ciborgues. Alguns com um grau
talvez mais tecnológicos, enfim, do ponto de vista de pensar braços, robóticos e outras coisas, exoesqueletos, até outros em uma escala menor, enfim, o celular. A gente é, hoje em dia, intercalado por várias redes híbridas, né? Tem várias. A gente está com uma rede aqui, enfim, online, a gente tem o WhatsApp, a gente tem a internet das coisas que mais cresce hoje em dia. É um mundo meio curioso, né? Isso aqui eu tinha mostrado já, né? Isso aqui é só para a gente pensar, essas coisas aqui são sensacionais, né? Porque esse ratinho aqui, nos anos 50, abriu a discussão do que é um ciborgue. Enfim, substâncias químicas capazes de mudar seus padrões fisiológicos. Enfim, você pensa nesse ratinho aqui, e pensa no braço biônico, que tem, claro, décadas de profundas transformações científicas. Mas a ideia de acoplar algo de fora no corpo e criar mudanças é mais antiga do que a gente imagina. Não somos mais naturais, como muita gente imagina. Pelo contrário, somos mais artificiais do que podemos imaginar. E, claro, a partir daqui, eu acho que é importante a gente pensar como há uma aproximação entre artificial e arte. As palavras têm radicais aproximados. Arte e artificial são coisas que a gente pode trazer para essa conversa e pensar. A gente está caminhando para algo, enfim, em que a arte talvez seja criar a si mesmo. Enfim, é o princípio básico da queer. Né? Queer trabalha com gênero. Não inventa um gênero. Enfim, a própria invenção de um gênero já é uma nova forma de arte. Não é mais um quadro. É interessante, né? Tem a discussão, eu sempre adoro o Jean-Luc Nancy, que é um filósofo que morreu agora, recentemente, 2 anos no meio da pandemia, e ele vai trazer a ideia de discussão sobre órgãos, até porque ele fez, se não me engano, 2 transplantes de coração, e ele começa a trazer uma discussão bem interessante sobre isso, até o que forma ele filosofou até por essas discussões, assim, porque ele fez 2 transplantes, e a partir disso ele gera uma discussão enorme na França sobre, enfim, o que a técnica é capaz de, enfim, fazer por nós. Né? Vou avançar um pouquinho, senão fica muito... 1/3 da população mundial tem algum tipo de deficiência. Centenas de milhões usam próteses. Lentes de contato são próteses oculares e ninguém estranha. Tânia, enfim, quer se tornar uma ciborgue ao colocar uma câmera com diversos aplicativos no lugar de um olho que ela perdeu. Aqui a gente vê que praticamente todo mundo é ciborgue. Vai variar, claro, talvez uma ideia mais de intensidade ou não. Enfim, uma coisa é você talvez usar um óculos, outra é você usar já um dispositivo que é uma câmera no lugar do olho. Isso aí, ambos são a mesma coisa, porém com intensidades distintas. Isso aí tem uma série de critérios que a gente tem que começar a ver assim, um pouco com mais nuances, né? E o que é ciborgue? E apresentar uma taxonomia das tecnologias ciborgue, separando em restauradoras, restauração de algumas funções, quer dizer, de algumas funções, com a substituição de membros e órgãos perdidos, braços biônicos, normalizadoras, dão novamente ao organismo uma indiferente normalidade, marca passo, reconfiguradoras, criação de pós-humanos, vacina, melhoradoras, criação de organismos relativamente melhores do que o ser humano padrão. Existem esses 4, geralmente eixos para discutir o que são ciborgues, né? Mas, enfim, podemos nos enquadrar em vários. Né? Enfim, vacinas, né? Eu acho, tem um livro que é bem legal agora, da Natália Pasternak, que está com um livro que escreveu um monte de coisa estranha agora, mas o livro anterior dela, ela salienta como
A ideia anti-vacina, que veio agora enfim, nesse período agora de pandemia, ela faz uma arqueologia de onde vem essa origem, vem de um pensamento extremamente natural das coisas. Aquela ideia de que todo mundo deve ser natureba, 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 ao ponto de algumas pessoas, até mesmo de esquerda, lá atrás, considerarem um pouco artificial demais as vacinas e depois isso ser confutado por um discurso de extrema-direita. Né? Mas, enfim, algo reconfigurador, né? Criação de pós-humanos. Assim, você vence como se fosse uma espécie de limite natural do ser humano. Você amplia esse limite com a vacina. Né? Aqui eu não estou entrando numa discussão, mas é claro que essas coisas aqui podem gerar efeitos colaterais também. Dão uma outra problemática. Né? Isso aqui é o Manifesto Borg de Donna Haraway, de 85, pode ser considerado o documento fundador da antropologia do ciborgue. Isso aqui é aquilo que eu disse. Existe uma antropologia hoje em dia, por ser primeiro a explorar as ramificações filosóficas e sociológicas do termo. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. Isso aqui é uma discussão de filosofia, corpo, sobretudo feminismo até. Ela escreve bastante sobre o corpo da mulher. É claro que ela também é de uma área bem curiosa, da biologia, da zoologia e da filosofia. Ela é professora, se não me engano, durante um bom tempo de Stanford. Né? Essa aqui é uma outra pessoa, que é mais contemporânea, que está discutindo um pouco isso também. Né? Somos todos ciborgues. Mais recentemente, Amber Case tem sido responsável por criar a Antropologia Ciborgue, que é uma biblioteca, explicar o conceito da antropologia do ciborgue para o público em geral. O que eu estou querendo dizer aqui? É um ramo do conhecimento que as artes dão lá a sua contribuição de diversas formas. Né? Mas eu estou aqui apresentando quase que uma ideia, assim, um compilado de ideias, talvez, né? De pensar um pouco por outra vertente as coisas. Muito além dos membros mecânicos, temos celulares e outros equipamentos que ampliam nossa capacidade de ouvir, pensar, interagir e locomover. A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues, criaturas que são, de forma ambígua, tanto naturais como fabricados. É uma forma ambígua. Está na nossa ficção científica, está nos filmes, está na literatura, Frankenstein lá atrás já faz isso. Só que a gente, às vezes, não traz isso para o dia a dia ou para si mesmo. É aquela boa e velha pergunta, até que nível somos naturais e artificiais? Não existe mais a ideia de natural e artificial tão, digamos, polarizada. Existem graus e nuances no meio disso, né? Por isso que a gente fala que o ciborgue é uma relação híbrida, né? Ele vai quebrando dualismos, porque não tem como separar em dois polos distantes mais. Os polos vão meio que sendo desconstruídos ou utilizados em relações dialéticas. Você precisa pegar um polo e tensionar com o outro para tentar chegar a algum lugar. Não há mais a ideia de natural. Não tem mais pureza, na verdade, aqui. Né? Nem artificial, nem natural. É uma espécie de mistura. Por isso que a gente tem até uma discussão muito importante de trazer a ética, já que, enfim, se a gente pegar do ponto de vista muito reacionário, do ponto de vista até mais moralista, vai querer separar no lado uma coisa, no lado outra, e na verdade a gente precisa ver como essas coisas se recombinam. Né? Atletas paralímpicos são o melhor exemplo do ciborgue da atualidade. As suas próteses são capazes de superar atletas que possuem todos os membros. A substituição de membros amputados por implantes cibernéticos ou próteses já são uma realidade, e não são o único tipo possível de ciborgue. Nossos cérebros auxiliares, aí a gente talvez reconheça de uma forma mais direta. Né? Nossos cérebros auxiliares
armazenam uma quantidade gigantesca de informação, ampliando nossa capacidade mental enquanto ciborgue. Celulares, computadores, é o que a gente está tendo agora, enfim, tanto presencialmente ou posteriormente acessando via gravação também, né? Aumenta a nossa capacidade, nossas possibilidades. Computadores, tablets, celulares se tornam parte de nós mesmos, muito mais que meros objetos que se tornaram elementos fundamentais da vida social no século XXI. O computador é uma fonte de memória, né? A gente vai arquivando coisas lá. É também uma possibilidade de pensar como, enfim, um órgão visual, um órgão sonoro. Uma imagem na tela permite vermos algumas coisas, escutarmos algumas coisas. Ou seja, há uma ampliação do nosso próprio corpo, até mesmo de nossa própria presença, né? Por exemplo, uma aula online pode ser acessada em diversos horários. E até tem que mexer naquele termo do sincronismo, mais uma ideia de assincronidade, né? Cada um pode usar a qualquer momento, aprender a qualquer momento, interagir a qualquer momento. Cria outras possibilidades existenciais, isso que é estranho, até abrem novas leituras possíveis ou não. E no campo das artes, geralmente a gente está mexendo com o corpo humano, com a ideia de corporeidade no século XX de uma forma bem ampla, né? Isso aqui cai como uma luva de discussão moderna. Enfim, através das redes sociais, nos teleportamos a qualquer lugar do planeta e entramos em contato com qualquer pessoa. É interessante que aparece um pouco desse conceito aqui, que eu não ia colocar, mas, enfim, quis manter. Com nossa consciência ambiente, ficamos cientes do que está acontecendo com outras pessoas em outros lugares, o que fazem o que pensam sem precisarmos estar próximos. Enfim, na aula via Zoom, nossas redes sociais, a gente criou formas de interação ou interações que são novas, né? São redes híbridas. Por isso que a gente está usando toda hora a ideia de redes, não necessariamente só sociais também, mas outros tipos de troca e interação que realizamos. A gente criou uma forma de existir diferente. Na verdade, não criamos, já está aí, já há 60 anos, mas ela vai acelerando, vai ganhando novas nuances. A gente pode pensar, por exemplo, que lá atrás o telefone, a infância de Graham Bell, já começou a fazer isso. Em outro momento, a gente pode pensar o quanto a escrita fez isso, o quanto a fotografia fez isso, o quanto a gente teve de, enfim, transformações conforme as técnicas iam mudando, né? Isso aqui é o espaço criado a cada clique na rede. Cada documento carregado na nuvem se multiplica sem que exista no mundo real. Quando colocamos algo dentro de uma sacola, ela fica mais pesada. Mas quando agregamos informação em nosso computador, ele permanece com o mesmo peso. É a produção automática do espaço. Isso aqui vai dar uma discussão entre metaverso, muitas coisas hoje em dia também. Mas aqui a gente vê que podem ser utilizadas outras categorias de espaço. O espaço não é só o geográfico, mas também existe o espaço virtual. Um espaço que até a categoria de peso não tem como ser utilizada. Ou, a não ser que a gente utilize a categoria de peso do ponto de vista da metáfora. Pode ser um peso pessoal, né? Mas do ponto de vista subjetivo. Mas não um peso que é do ponto de vista que é utilizado no espaço geográfico. Né? O peso de uma pedra, o peso de não sei o quê. São outras... É como se essa recomposição das coisas gerassem novas nuances em algumas categorias, né? A própria ideia de espaço. Agora, na pandemia que a gente se afundou, você também mergulhou, né? Mergulho, né? Nas tecnologias, a gente vê mais o impacto disso mais próximo de nós, né? Mais colado à nossa existência. E aqui
está mais ou menos aquele slide da ideia de celebridade, né? Celebridade é um suporte definitivo, existe como um ator de conexões técnicos sociais, preso a um sistema de produção, reprodução e distribuição. A celebridade consiste numa série de momentos perfeitos aprimorados por maquiagem, iluminação e vídeo, que é expandido para nos tomar espaço e tempo enquanto consumidores, né? Não é à toa, isso aqui é curioso, pensar aquela ideia do Andy Warhol, quando fala do futuro, todos vamos ter 15 minutos de fama, né? Todos podemos ser celebridades. As redes sociais estão aí. Pode se vender ali usando isso aqui, né? Enfim, sistema de produção, reprodução, distribuição, rede, né? Gerando conexões técnicas sociais, né? Técnicos sociais é uma palavrinha que é um pouco nova, né? Mas são ou melhor, uma expressão que pode ser pensado para explicar essa noção de como são as interações hoje em dia. Interações até mesmo tecnológicas, a gente está tendo aula, com encontro virtual, enfim, técnica e social envolvido, né? As transações que a gente faz com o celular hoje em dia, WhatsApp, conversas, transferências bancárias, e tudo isso foi criando novas formas de interação. E nas mais variadas instâncias da vida. Pagar uma conta, agendar alguma coisa, mandar uma mensagem, enfim. A gente está mais ou menos em várias redes simultâneas ao mesmo tempo, né? E essas redes acabam hibridizando com nossas conexões diárias, né? Eu mesmo hoje estava pensando aqui, resolver algumas coisas hoje, tipo, sair com o celular, andando na rua, agendando coisa, mandando para outras, enfim, tendo interações bem amplas, né? Isso aqui é só para mostrar, isso aqui é a ilustração do dicionário Borg em Antropologia. Em inglês, a página é completamente interativa, apresenta de forma simples e eficiente muito do conteúdo da antropologia do Borg. Então, um site bem legal, depois eu posso mandar e deixar no grupo, né? É um livro, claro, que nasce todo um novo debate em cima disso. Isso aqui eu não ia colocar, mas eu quis, porque isso aqui está no manifesto do Ciborgue da Dona Haraway. Tem 3 fronteiras que ela fala que são questionadas aqui. É quando a gente fala do ciborgue, né? Só vou ler rapidinho, os cadernos quadrados. Enfim, a fronteira entre o humano e o animal. Caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana, a linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais. Nada disso estabelece realmente, de forma consistente, a separação entre o humano e o animal. Não tem mais, né? Ciborgue, a desconstrução de fronteiras. A fronteira entre o animal humano e a máquina. Nessa perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo um movimento próprio, como se auto-construídas, como sendo autômatas. Elas não podiam realizar o sonho do homem, só podiam arremedá-lo. Elas não eram o homem, um autor para si próprio, mas apenas uma caricatura daquele sonho reprodutivo masculinista. Agora já não estamos assim tão seguros. As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. É outra fronteira, são 3. A fronteira entre o físico e o não físico. Por isso eu estou falando de materialidade. Né? A fronteira entre o físico e o não físico é muito imprecisa para nós. Nossas melhores máquinas são feitas de raios de sol. Elas são todas leves e limpas porque não passam de sinais, de ondas eletromagnéticas de uma seção no espectro. Internet, né? Enfim, é precisamente a ubiquidade e a invisibilidade dos ciborgues que faz com que essas minúsculas e leves máquinas sejam tão mortais. Aqui
aqui eu acho que ficou simples, né? Aqui só tem os trabalhos de arte. Agora, para a gente pensar um pouco nisso, eu sei que talvez tenha ficado um pouco teórico demais, para a gente ter um foco, e etc., mas essas últimas sínteses que apareceram aqui das fronteiras entre humano, máquina, humano, animal, né? Eu acho que trazem um pouco para a gente ter um pouco dessa noção de que não existe artificial e natural. Ou pelo menos essa separação é mais complicada do que a gente imagina. Essa ideia de material do ciborgue, como, digamos assim, Hollywood vendeu, né, como um homem-máquina, né, não é a única possibilidade. A gente tem invisíveis robôs atuando no cotidiano da gente. Redes sociais são todas permeadas de robôs, enfim, chats de banco, chats de, enfim, grandes lojas. Eu mesmo estava pegando uma conta de luz agora à tarde e descobri que dá para solicitar via um robozinho da Light aqui no Rio, que eu não sabia que existia. Enfim, a gente está afundado nessas redes, né? O argumento do primeiro encontro que eu disse, que, enfim, a gente já está afundado dentro da inteligência artificial, e basta saber mais ou menos a percentagem que precisamos, conforme o processo criativo de cada um, nossa própria capacidade de invenção, vai até um pouco além, porque não é só quando o artista produz uma obra de arte que vai ser vendida, mas quando também ele produz a si mesmo. Ao produzir a si mesmo, ou seja, inventar a si, a difícil tarefa de invenção de si, né? A insustentável leveza do ser, né? Tem um Cabo de Lampidera. É como se essa insustentável leveza do ser tivesse uma conversa com alguma coisa artificial. Essa artificialidade é uma técnica, mas uma técnica que pode ser desde um comprimido, que é algo artificial, até mesmo, enfim, uma máquina que pode talvez espelhar. Eu estava pensando por usar essa palavra, né? Até quanto o espelhamento de uma máquina é capaz de fazer você, enfim, ver a si mesmo. Né? E lá atrás, hoje eu abri com uma máquina que conversa com você, seria uma obra de você. Aquela obra seria uma espécie de reflexo. É uma pergunta que eu não sei responder. Isso aqui são imagens feitas por um IA em uma exposição que teve em São Francisco. E, enfim, são todas... enfim, a ideia da exposição era a seguinte, era fazer toda uma exposição, não dando nome aos artistas e depois meio que revelar que aquilo tudo era feito por inteligência artificial, enfim, aos espectadores. E praticamente, isso aqui já tem uns 2 anos, tá? Praticamente ninguém, no início, aceitava que aquilo ali era feito por uma inteligência artificial, essas imagens. Achavam que eram artistas, né? Que produziram. Todas as imagens aqui são feitas por IA. Todos os tipos. É porque aqui a imagem está em baixa, mas se fosse um pouquinho maior, essa meio que pontilhada, a gente vai ver que é um pouco, digamos, semelhante a uma pintura. Né? Uma fotografia ao lado ali, né? Aqui no meu lado direito em cima, né? Enfim, como eu disse, inverte a imagem, não pode aparecer lá de cima. Mas é uma invenção tudo de uma IA. Esses pontinhos, eles são os pixels, ou isso foi feito como obra de arte? Como obra de arte, como se fosse pinceladas. Né? Porque está embaixo aqui, né? Se fosse imagem com mais qualidade, daria para ver um pouco disso. É uma emulação de pintura. Ela emulou essa face aqui. Ela repete a imagem, né, de certa maneira, né? Enfim, ela tem a fotografia, faz a fotografia, na verdade, né? E também faz a reprodução em outra... Mas essa pessoa é uma criação dela ou ela partiu de uma foto real? Ela partiu de uma pessoa real. De uma série de fotografias de uma pessoa real e cria e edita uma foto e também cria e edita reproduções. Tanto que tem
Isso aqui é o Mark Zuckerberg, né, o criador da Meta também. Ela parte de personagens, digamos assim, que existem, personagens, entre aspas, reais, mas cria a imagem dessas pessoas, mediante contato com outras diversas imagens que existem no acervo, entre aspas, da internet. É como se essas imagens aqui, elas fossem inspiradas em outras, mas criadas por uma IA. Elas, teoricamente, não... O personagem mimetizado, né, existe, o Mark Zuckerberg, mas essa imagem dele aqui é criada totalmente a partir de outras. Enfim, ela vai combinando uma série de outras. Então, essa imagem é original ou não, né? É uma reprodução ou uma repetição? Eu apresentei aquela polarização, né? Repetição e reprodução, né? E dá para usar de forma separada numa IA, né? Já que a reprodução é como se fosse uma linha de produção, como eu disse, né? Ou seja, E você faz essa aí me parece que seria mais uma repetição, né? E tem os elementos da criação dela, pegar um banco de dados e recolher as várias imagens e construir uma imagem que vai ser o Mark Zuckerberg. Você reconhece, né, a figura, mas ela criou o fundo, não se diferencia da imagem, mas, ao mesmo tempo, essa imagem é tridimensional, porque ela se apresenta com uma expressividade que ela sai do suporte, né? Então, ela cria, tem criação aí. Então seria também uma espécie de reprodução e também tem uma certa ideia de originalidade. Sim, Aí que é o problema, né? Então a arte, ou melhor, a inteligência artificial cria originalidade. cria. Aí que entra a Ela, série ela não faz muito diferente do artista. O artista pode pegar várias fotos e colocar lá, ou no Photoshop, ou num outro programa, e vai modificando, vai acrescentando, ou mesmo que seja manualmente numa tela, ele pode ir acrescentando e construindo. Então, ela utiliza o mesmo método. A diferença é a rapidez, né? É. E é legal a sua fala, porque aí a gente vê o quanto a inteligência artificial não é separada da inteligência humana, né? Você Sim. falou mais ou menos isso, só que usando a palavra artista, né? O artista faz assim e a IA faz assado, digamos assim. É uma relação, né, que ocorre. Porque quem programa a IA é o humano, né? E ela se alimenta de coisas humanas, né? Uhum. Tipo outros trabalhos, outras imagens. O próprio Zuckerberg é uma entidade humana, digamos assim, a pessoa mesmo. E tem, claro, seus desdobramentos duplos em fotografias, quadros e outras Posso reproduções, falar um instantinho? né? Carlos, Oi, alô? pode falar. Você Fala. desculpe, você desculpe que eu me atrasei hoje tanto. Eu estava mandando meu trabalho para Zaguti, esperando o, o, o motoboy. Acabei me atrasando, cheguei muito tarde na tua aula. Você desculpa. Não, Mas que isso. eu quero te falar o seguinte: não sei se você conhece, tinha uma artista francesa chamada Orlan, De e nome eu ela, não. você não conhece, ela morreu. O que acontece isso? O trabalho dela era botar próteses no corpo, ela fazia operações com cirurgião plástico, ela botou, tem um retrato dela no nariz postiço, botou. Deixa eu aparecer minha cara aí, que é melhor, peraí. Hum, Ela botou no nariz dela, botou um nariz estranho, fez. E ela fazia essas operações e tirava foto. Uma loucura, completamente doida. Até que numa operação dessa, ela estava mais velha e morreu. Caramba. Mas
É um ciborgue, não deixa de ser. Essa artista é uma até que tem uma série de fotografias dela praticamente na mesa de cirurgia, até. Eu acho que até sei quem é, agora que eu estou lembrando, até tem várias. É por ela, se chama Orlan, mas ela morreu já tem alguns anos. Nos anos 90, se não me engano, até, né? Morreu por causa dessas operações. Horrível. Doido, porque eu acho que já saiu de ser arte para ser uma autodestruição, sei lá. A Iracema, que é psicóloga, deve saber melhor. Eu acho que fazer umas coisas dessa para dizer que é arte e para a mesa de ela com certeza arranjava até dinheiro de patrocínio, né? Para fazer Ah, uma coisa dessa. eu acho que a Mutilar, diferença. se mutilar o tempo inteiro, meu Deus do céu, eu acho uma loucura, não sei. Mas não deixa de ser um ciborgue. Eu acho que quando a gente pega essa antropologia do ciborgue, né, ela parte do princípio que todos somos, né? E o que muda é como se fosse uma espécie do bom senso, né? Tem que ter algum bom senso nisso, alguma coisa assim, né? Claro que há casos extremos, né, como esse que você citou, mas nós somos todos necessariamente precisa de acoplamentos, né? A gente precisa, enfim, tomar remédios, fazer intervenções no nosso corpo, né? Agora, pô, o problema é quando essa intervenção pode, digamos, ser, enfim, maléfica, né? Aí que é legal a discussão da ética, né? Porque, por exemplo, uma cirurgia pode ser algo muito benéfico para todo mundo, mas também pode ser também algo extremo e negativo, né? Como esse exemplo, é, digamos assim, a cirurgia salva vidas, né? Mas também pode, às vezes, passar de uma linha ali, de um eixo que pode prejudicar também, né? É como se tivesse uma discussão aqui de proporção, né? Qual é a proporção, qual é a dosagem, a dosimetria das coisas. Aí que eu acho legal a discussão disso está sempre calcada em uma discussão ética, né? Porque a ética vai mudar de caso a caso, né? Enfim, o mesmo remédio que, enfim, salva em quantidade absurda pode matar, né? Então, às Lógico. vezes, essa distância entre veneno e remédio é uma dosagem, né? Eu acho que é um pouco por aí também. No fundo, todos somos ciborgues, né? Todos é, queremos, ou queremos não, nos inventamos, né? Não é nenhuma questão de querer ou não, a gente se inventa constantemente, diariamente, né? Tanto fisicamente quanto internamente também. Mas é claro que tem casos aí que são, enfim, um pouco discrepantes demais, né? Esse aqui é a mesma IA, né? É o Ela, Clinton. é o Clinton, né? Ela parte disso e vai reconfigurando, né? Criando. Isso aqui são trabalhos até relativamente antigos, tem 5 anos já isso aqui. Foi antes da pandemia, né? Foi bem, digamos assim, quando estava. A década passada teve diversos trabalhos de tentativas de, não diria nem tentativas no sentido negativo da palavra, né? Mas várias experimentações em cima de inteligência artificial. Hoje em dia tem bastante sobre redes sociais, bastante. Apesar hoje, notinha de rodapé, eu estava lendo, depois eu vou colocar no grupo, estou esquecendo de colocar muita coisa no grupo, até que essa semana foi meio complicada, eu disse relação com a Iracema no início, muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo, para todo mundo, né? Mas eu li um trabalho sensacional que vai estar na Bienal até, é uma dupla de artistas que fez um trabalho, enfim, eles vestidos de segurança no meio de acho que é uma vernissagem ali, achei bem legal isso, eles vão fazer algo semelhante na Bienal até.
enfim, eles brincam com esse circuito das artes, né? Mas uma das performances que eles fazem, que fizeram, na verdade, é eles vestidos de segurança, interagindo com os espectadores. Achei bem legal. Assim. Bem legal, vou mandar depois para vocês. Eu li a matéria hoje de manhã cedo até, só não me lembro a fonte, eu acho que é do Valor Econômico. Né? Aquele jornal, o Valor Econômico é um jornal curioso, né? Do Grupo Globo, mas ele durante, não sei se hoje em dia está assim ainda, mas ele tinha uma parte de literatura, de livros e de arte que era sensacional. E foi um dos últimos que mantiveram aqueles cadernos de ideias, né? Livros, exposições, de forma ampla. Que foram todas acabando nos jornais. Né? Isso aqui, acho que talvez vocês tenham visto até essa imagem da direita, da minha direita aqui, né? Foi colocada no local, porque o quadro do Vernier, né? A menina do Brinco Dourado, foi emprestado. E eles colocaram, eles criaram, solicitaram que uma IA criasse uma imagem que fosse semelhante ao Mas quadro. olha, essa aí não adianta, porque a original dá de 10-0. A ideia, eu acho que a estratégia do museu enfim, provocar discussão, porque realmente gerou uma Sim, sim. polêmica Mas enorme. falta. Você olha para essa figura da direita, é uma figura pasteurizada. A da Né? esquerda é uma obra de arte. A gente sente a diferença. Não sei Eles o que a Sandra colocaram. acha, mas eu acho que é uma foto e daí, bonitinha, mas a outra é uma obra de arte. Eu acho que o museu ele tentou fazer aproveitar, né, que eles emprestaram a obra para uma exposição, né, a original, digamos assim, e isso gerou uma confusão. Foi agora, isso aí, Marcos, né? Acho que ainda Eu acho que a provocação é válida, a gente tem que discutir isso. Eu concordo, é, acho genial. eu acho que Mas, a proposta do museu foi nessa linha mesmo uhum. enfim, de provocar para pensar os processos criativos, quem faz a imagem, reprodução e outras coisas, né? Ela, o que gerou, está gerando até hoje, né? Foi em março desse ano, quer dizer, março ou fevereiro, não lembro exatamente, mas foi nos iniciais do ano. Isso gerou uma confusão, gente que achou legal, gente que odiou, gente não sei o quê. E, para ser sincero, eu nem sei, eu achei confuso até. Eu acompanhei, já estava com o carro andando, né? Então, mas eu assumo que eu gostei do circo pegar fogo, sendo sincero mesmo. Eu adorei o circo pegar fogo, porque aí dá uma sacudida em diversas confusões, dá uma levantada na poeira, né, em algumas coisas. Eu, quando eu vi, já estava. Enfim, me lembro até hoje. Foi uma amiga que colocou no grupo uma matéria de uma revista até, daquela Vogue brasileira, revista de moda até. Ela me passou aqui, então o que eu achava. Eu falei, caramba, nem imaginava. Mas quando eu fui mergulhar um pouquinho, aí que eu vi que estava um vendaval de discussões que quebrou até a bolha das artes, né? Que eu acho às vezes legal assim também, né? Mas, particularmente, eu continuo gostando do original até. Mas eu adorei enfim, a pancadaria que está tendo na discussão em cima dessa imagem da direita até. Eu acho que foi uma jogada do museu assim, sensacional. Assim, porque. Sabe o que é que me passa? Hum, Eu estava pensando sobre isso hoje, que muitos artistas têm um ego gigante. Acham assim, produzem obras-primas, que eles são pura e simplesmente o máximo, e se esse artista, por exemplo, tem muito prestígio, muita fama, aí o ego não cabe nem dentro de casa. verdade. E quando você coloca uma situação dessa em que uma máquina pode fazer uma obra de arte com qualidade, isso é para reduzir a gente à insignificância. A gente tem que se reinventar e sair do pedestal onde se acha, eu sou o artista, a artista. Nada disso. E começar a olhar as coisas de outro modo. Então, acho isso maravilhoso. Nesse sentido,
Adoro. Eu acho bem curioso. Eu já estava achando bem interessante como nas últimas décadas, sobretudo na última década, tem se recuperado uma ideia de artista que é bem interessante e é medieval até. Tem coisa boa na Idade Média, né? Muitas vezes acho que só é coisa complicada, mas tem algumas coisas boas. Mas, por exemplo, a ideia do artista medieval, ele... Porque a nossa ideia de artista ela é muito renascentista, a ideia da assinatura, enfim, do artista. Até hoje a gente tem no imaginário, por exemplo, que Michelangelo fez aquilo tudo sozinho. Ele fez sozinho, vai lá e faz aquilo tudo. Não lembra que ali por trás ele é dono, entre aspas, de um ateliê que tem diversos aprendizes que estão ajudando ele. Né? É verdade. Exatamente. Mesmo o caso do Aleijadinho no Brasil, né? A gente pensa, enfim, às vezes ele como um ser sozinho, solitário, depressivo, enfim, com diversas deficiências motoras e etc., e não reconhece que ele tem diversos ajudantes. Né? A gente pensa nessa ideia do artista em cima do altar, em cima do, enfim, como um ser quase que delimitado com os problemas da criação e etc. E não vê, às vezes, que o trabalho criativo ele é meio compartilhado. Né? Quer dizer, ele sempre é compartilhado, a gente pode discutir que tipo de compartilhamento é esse. Né? Mas é sempre um trabalho meio híbrido, trabalho artístico. Né? E mais atualmente, a gente traz isso de volta, sobretudo agora, nesse momento da IA. Né? Porque e a IA está fazendo um monte de imagem, ela também pode ser também um instrumento criativo na mão dos artistas. Né? Também pode ser um elemento de, enfim, criação ou uma ferramenta, como eu tenho chamado a atenção nesses encontros. Né? E essa imagem aqui, para fechar, acho que é a última de hoje, essa mesmo, a última. É a imagem que participou dos maiores prêmios de fotografia do mundo e é totalmente uma imagem inventada por uma IA. Né? Não é o caso americano, que eu mostrei semana passada, né, que em agosto do ano passado teve uma invenção. Isso aqui, se eu não me engano, é o prêmio Kodak, os maiores prêmios de fotografia do mundo. Enfim, mais uma vez um artista entrou com uma imagem toda criada artificialmente. Isso aqui é toda mesmo. Essas pessoas não existem. A fotografia... É estranho isso aqui, porque é um objeto artístico que você até impulsiona a, enfim, conversar novamente o que existe e o que não existe. Né? Porque a própria obra de arte também, ela necessariamente não é uma cópia, não é um duplo de algo, apesar de, em alguns momentos, exercer essa função. Ela é algo além. Ela é um objeto que tem, enfim, sua autonomia própria, pelo menos a arte mais contemporânea para cá, né? Tipo, não é para olhar um quadro e pensar em quem está desenhado no quadro, somente. Mas, claro, um quadro cumpre ou pode cumprir essa função. Mas um quadro vai além. Você não precisa saber que a Mona Lisa era, por exemplo, a mulher de um mercador que encomendou, etc. Ela pode ser interessante porque é. A gente saber dessas informações. E essa fotografia aqui já começa a gente a questionar isso, né? Essa capacidade do que é a ficção, de inventar as coisas. Sobretudo em um registro que, durante muito tempo, e até hoje ainda tem uma certa parcela, é um registro que, enfim, falando aqui da fotografia, ainda mantém uma certa segurança para a gente, né? Vídeo-fotojornalismo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá, hoje em dia a gente pode inventar a imagem tão fácil, então a desconfiança só aumentou. Só que ao mesmo tempo que essa desconfiança aumenta, também aumenta as possibilidades artísticas de criação também. Né? Então, é estranho, porque até o próprio fotojornalismo, né, as deepfakes e outras coisas, né, vão ganhando novos contornos, né, novas nuances, até mesmo novas aulas. Acho que não é uma aula só que o Benjamin falava que acabou, né?
Mas, enfim, é outras coisas que estão aparecendo. Diga-se de passagem, é comum a gente ver hoje em dia, mais uma vez, a repetição daquele epiteto de que, enfim, estamos próximos de novo do fim da arte. A arte sempre está perto do fim, né? Nunca acaba. Enfim, é uma crise de ansiedade histórica que a gente tem a cada 10 anos, que a arte não acaba. Né? Todo mundo fala que vai acabar, vai acabar, vai acabar, e não acaba. Né? É uma angústia saber que ela sempre está acabando. Né? Hoje mesmo eu estava lendo uma dessas exposições, essa aqui, essa, no caso, que foi em São Francisco, o título dela era O Fim da Arte. Né? Eu falei, pô, mais uma vez a arte acaba, né? Então, ou não acaba. Né? Tem essa possibilidade da gente nunca ver o fim da arte. Né? Ou o que acaba é a nossa percepção do que achamos que é arte, na verdade. Né? É um término provisório. Mas, enfim, a ideia é terminar por aqui também. Alguma colocação, alguma questão? Hoje a ideia foi trazer um pouco dessa ideia do que é o ciborgue, né? É uma ideia bem ampla, né? Todos somos ciborgues a partir dessa perspectiva. O que varia, no caso, é a intensidade, né? E os tipos de acoplamento. Por isso que a gente fala muito, a gente vai ver muita conversa, quer dizer, inúmeras conversas, né? Atualmente, sobre, por exemplo, encontro de corpos. Não necessariamente corpos humanos, mas, por exemplo, o fato de você tocar, até mesmo, por exemplo, aqueles objetos relacionais que tem muito na Lívia Clark, aqueles encontros, né, ou aquelas interações, é um pouco uma discussão que a gente tem por aqui também, quando a gente pensa no ciborgue também. Né? Por exemplo, quando a gente come um comprimido, quando a gente coloca algo para dentro, e não necessariamente precisa ser para dentro do corpo, do ponto de vista material, pode ser uma ideia também, pode ser um mindset, né? Para que a palavrinha da moda, esses coaches aí da vida que vendem tudo, né? Mas existe uma ideia de incorporação, eu estou dando deslocada na palavra, que o ciborgue vai colocando para dentro. Né? Nós somos ciborgues. Nossa fronteira entre o que é natural e artificial é híbrida. Elas não são dois polos totalmente separados. Né? A gente tem vários acoplamentos, né? Roupas, objetos, adereços, cortes de cabelo, ideias, são coisas que atuam na nossa pele, que não necessariamente é a nossa pele corporal, pode ser a nossa pele interna. Né? Eu até estava pensando nisso quando eu fiz um exame de, enfim, exame de check-up mesmo, da minha garganta, né? Enfim, a primeira vez que faço um exame de videoestraboloscopia, sei lá, um troço desse. Eu coloco uma câmera na minha garganta para saber como é que ela está. Né? Aí eu falo, olha, finalmente estou introduzindo algo no interior. Né? Eu estava até brincando no ponto. Até. Ou seja, é um robôzinho, não, uma câmera, né? Uma máquina. Né? Enfim, mas é um exame. Né? Dessa maneira. Também é um acoplamento. Né? Uma possível perspectiva de mim mesmo. Estou pensando um pouco nisso ontem. Mas acho que é isso, gente. Algum comentário para fechar? Alguma coisa? Não, eu acho que a gente tem que pensar. Eu, pelo menos, tenho pensado muito nessas questões. Estou com um olhar mais atento. Porque somos nós mesmos, né? É interessante. É uma coisa que a gente pensa que está fora, mas está dentro da gente. É como se, na verdade, como eu disse, essas conversas de inteligência artificial é para ver o quanto elas já estão na gente. Né? Você sabe, só para... Não quero ocupar muito tempo, não, mas só um comentáriozinho. Todo sábado aqui na televisão eu assisto aquele seriado Alienígenas do Passado, que é um grupo, né, de pesquisadores que tem como uma hipótese de que nós somos híbridos, tivemos o nosso DNA modificado através dos alienígenas. Existe assim uma série de evidências de que vários grupos alienígenas
estiveram nesse planeta, isso assim, há milhares de anos, não é uma coisa recente. Recente a gente até tem avistamentos e tudo, mas existe toda uma literatura, e não só, as construções, a forma como certas construções são feitas, elas têm características tão parecidas que levam a pensar que foi um arquiteto único quem bolou isso tudo. E essas construções que a arqueologia diz que tem 5.000 anos, elas são muito mais antigas, porque pedra é difícil de você fazer teste de carbono 14. Mas, às vezes, se encontra junto a parte geológica, que antigamente a arqueologia não valorizava a geologia, mas pelas camadas e estratos geológicos você pode determinar a idade de determinada construção pelo entorno. Por exemplo, a esfinge, eles dizem que tem 5.000 anos ou mais, pelo estudo geológico em torno da esfinge, os geólogos contemporâneos chegam à conclusão que ela tem de 12 a 15 mil anos, porque a erosão da base da esfinge é de uma época que havia enchentes ali. E aquela área do Saara não era um deserto, era uma área verde e cultivada. Então, tem evidências geológicas que provam isso. Então, a nossa civilização ela é muito mais antiga do que a arqueologia determina. Então, como é que poderia existir uma civilização altamente tecnológica numa época em que nós, hominídeos, estávamos começando na pré-história? Não bate, porque a pré-história é datada mais ou menos com 7, 8 mil anos. Se você teve uma civilização altamente tecnológica com 15 mil anos, é anterior aos hominídeos. Olha aí. Então, a hipótese de que nós somos híbridos, que fomos modificados artificialmente por uma civilização altamente tecnológica que deixou os seus vestígios. Então, nós já seríamos ciborgues. A existência. Eu vi um trabalho, eu vi dois trabalhos que eu achei muito legais, assim, porque são trabalhos, sobretudo, que envolvem o corpo, né, a biologia até. Um era sobre mitocôndria, que eu achei muito legal. Mitocôndria, ninguém sabe explicar muito bem a origem dela, um trocinho dentro da nossa célula, né, uma fonte de energia. E há várias hipóteses de onde ela vem, né? Achei bem interessante, sobretudo, enfim, teoricamente um vírus colocou ela dentro da gente, né? Uma das hipóteses até. Achei bem legal isso também. E, e outra coisa que eu acho bem legal disso é quanto a gente, enfim, a gente tem um monte de... Esses acoplamentos nossos são... Nós não somos um corpo, somos corpos, né? Nós somos... E outro dia eu vi não sei se era um médico, era um cientista, não lembro a área específica, ele falava das bactérias, né? Quanto a gente tem bilhões de nozes, né? De nós, né? Brincava com isso até. Uma bactéria pode levar à extinção da humanidade, dependendo de uma combinação, enfim, um azar, alguma coisa assim, que acabou de sair de uma pandemia, né? Mas e ele falava isso muito também otimista, falando assim, porque isso é motivo justamente para valorizar a existência, né? Porque nós somos vários, né? Somos uma comunhão de corpos, interações de corpos, né? Isso eu acho interessante que ele quis dizer também, trazendo para essa discussão agora. Nós somos um certo ciborgue que está comunicando-se com diversas máquinas até mesmo biológicas, né? Bactérias. Sem bactérias a gente não consegue viver, né? Ok que podem ser prejudiciais, mas todos nós temos milhões de bactérias no corpo, né? Para digerir, E para que fazer... mantém a nossa vida, né?
É, exatamente. Ao mesmo tempo que elas podem, em determinado local, determinadas bactérias, causar inúmeras doenças também, né? Então, eu acho que essa questão do hibridismo é bem legal porque a gente vê o quanto a gente tem que ter interações, né? E, mais uma vez, até para... Uma outra hibridização também, que é uma coisa misteriosa. A Europa, ela foi dominada pelos homens de Neandertal, que tinham um conhecimento e uma tecnologia bastante boa. Eles enterravam os mortos, tinham sentimentos, que botavam flores nos túmulos, desenhavam nas cavernas. Então, não é aquilo que se fala de que eles eram brutos, não. Eles tinham uma linguagem, se comunicavam. E eles foram eliminados pelo Homo sapiens. O Homo sapiens vai da África para a Europa e acaba com o homem de Neandertal, porque os Neandertais sumiram. Aí foi feita uma pesquisa sanguínea e nós todos, a humanidade, tem pelo menos 2% de DNA Neandertal. Sim, há um cruzamento, né? Um cruzamento. Quer dizer, mas o Homo sapiens foi mais forte e eliminou. Mas ó, isso é fantástico. Então, nós somos um híbrido Doença, pode ter sido também por doenças, que, também. que o Homo sapiens tinha proteção natural e o Neandertal não tinha. Exato, essa é uma outra alternativa. E tem outras espécies ou subespécies na humanidade que foram eliminadas. É, Ah, isso aí dá muito pano para manga. É melhor é. encerrar por hoje. Já são 11h30 aqui. Não, Então, seria ficamos outro para a curso. próxima. Outro curso, né? Um outro curso, porque tem tanta coisa que uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Isso não acaba. O conhecimento é vasto demais. A gente não dá conta. Muito interessante, por sinal. Não é? Eu acho, eu adoro isso. Eu também. Até a próxima, então, gente. Obrigado Então, por hoje. gente, beijinho para vocês. Beijo. Tchau, Sandra. Tchau, Carlos. Até semana que vem. Até semana